O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a descobrir um Deus paciente, cheio de misericórdia para com cada um de nós. É bom lembrar que a paciência não é uma atitude de comodismo. Eu vejo uma situação e sou paciente com ela. Deixa as coisas como estão, não é isso. Ser paciente é você entender que aquela situação pode mudar, pode ser transformada.
Essa é a paciência de Deus para conosco. Diante das nossas fraquezas, Deus tem paciência. E a paciência dele é acreditar que por sua graça nós podemos ser transformados, que nós podemos melhorar, superar as nossas fraquezas. Coisa que às vezes a gente não tem para com o outro. Porque muitas vezes, diante da falha do outro, nós queremos arrancar tudo, passar por cima de tudo, destruir a pessoa. Não damos chance. E Deus dá sempre uma chance para nós, na sua paciência, na sua misericórdia. É isso que a liturgia de hoje nos fala. O texto da primeira leitura de hoje do livro da sabedoria fala de uma experiência do povo de Deus e um pensamento que o povo tinha. Para chegar à terra prometida, precisou de muita luta, de muito esforço. Será que Deus não poderia ter facilitado as coisas? O povo de Deus teve que enfrentar outros povos maus. Um desses povos foram os cananeus. E o povo dizia assim: por que Deus não acabou com esse povo para nós? Esse povo mau? Ao contrário, Deus deu chance a esse povo considerado mau, deu oportunidade para que eles pudessem mudar de vida. E o povo diz: ah, não, esse pessoal é mau, acaba com ele. Ora, quando Deus foi paciente com esse povo considerado mau, agindo dessa forma, Ele manifestou sua bondade e justiça. O que nós devemos aprender com este comportamento de Deus? Em primeiro lugar, que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Ensina, em segundo lugar, que a lógica de Deus é a lógica da misericórdia e do perdão. Muitas vezes coisas que faltam em nós. O texto diz assim: assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e teus filhos destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Agindo dessa forma, Deus também nos convida a agir assim. Termos um coração tão misericordioso, tão indulgente, quanto um coração de Deus. Às vezes isso é tão confuso dentro de nós. Nós não sabemos, às vezes, escolher o que é bom, o que é ruim. Nós não sabemos discernir. Aí Paulo diz que nesses momentos das nossas fragilidades, porque nós somos frágeis, Paulo, na segunda leitura, diz que o Espírito Santo vem em nosso auxílio nesses momentos, nos guiando. Na verdade, nem sempre sabemos o que devemos pedir a Deus. Às vezes o que nós estamos pedindo não é o melhor para nós. Porque, como eu disse, nem sempre conseguimos discernir o que é bom, o que é ruim. No entanto, o próprio Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Ele é o nosso intercessor, levando a Deus o que está no nosso coração. E esta oração, que o Espírito Santo dirige em nosso lugar, ela é acolhida por Deus, porque está em conformidade com os seus planos. Então, na nossa fraqueza, Deus age em nós. O Espírito Santo age em nós, nos ajudando a discernir, levando a Deus o que realmente é bom para nós. O texto do Evangelho
que continua o texto das parábolas de Mateus, capítulo 13, hoje nós encontramos mais 3 parábolas com profundos significados na nossa vida. O reino de Deus, a igreja, não é um clube fechado, exclusivo, só de bons e santos. A igreja não é um clube fechado, onde que só ficam os bons e os santos, não. Nela, no reino de Deus, todas as pessoas, boas ou más, encontram possibilidade de crescer, de sermos tocados pela graça de Deus. Nós não estamos aqui porque nós somos bons e santos, não. Nós estamos aqui porque aqui nós temos a possibilidade de sermos tocados pela graça de Deus, de sermos tocados pelo seu amor e sua misericórdia. O texto da parábola de hoje, a primeira parábola, é do trigo e o joio. Ela fala de um senhor que semeou a boa semente no seu campo e de um inimigo que semeia o joio e de servos dedicados, preocupados com o futuro da colheita. Tudo parece normal. Um senhor plantou o trigo, a boa semente. Tudo normal. Mas aí aparece o joio. Os empregados vêm, chegam lá e dizem assim: olha, tem o joio aqui também. O joio é uma erva daninha que parece muito com o trigo. E aí os empregados percebem que o joio está lá misturado. E aí eles chegaram para o patrão e disseram: olha, o senhor não plantou a boa semente? Tem joio lá. O senhor quer que a gente arranque? Aqui que aparece o normal. O senhor quer que a gente arranque o joio? Aqui que é atitude do Senhor que não é normal. Ele dá ordem, deixai crescer. Não arranca não. Se fosse nós, vamos arrancar. Ele falou: não. Espera, paciência. Deixa o joio crescer lado a lado com o trigo. A seleção será feita no fim da colheita. Senhor, não semeastes a boa semente do teu campo? De onde que veio o joio? O joio é da parte do inimigo. Jesus diz no final do Evangelho que o campo é o mundo. E tem muita gente jogando joio nesse mundo. São as pessoas do maligno. Hoje podemos, por exemplo, que nesse mundo das redes sociais, quantas pessoas que estão jogando joio, fazendo intrigas nas redes sociais. São pessoas do maligno, semeando joio. Os discípulos têm pressa, desejam de imediato separar o joio do trigo, os bons dos maus. Mas Jesus condena a impaciência deles. Para Jesus, a seleção só vai acontecer no final. Será pelas espigas que será possível distinguir o que é trigo, o que é joio. Porque no início os dois parecem a mesma coisa. Quando eu estava lá no seminário, eu fazia parte da equipe da horta, né? A gente dividia em equipe. A gente plantava a horta. E uma das coisas que a gente plantava era alho.
E o problema é que lá tinha uma espécie daquela plantinha daninha, a tal da tiririca. E quando nasce é a mesma coisa, parece. Eles começam a aparecer assim, ó. A primeira pontinha, o alho se identifica muito. E a gente ia arrancar a tiririca, saía alho. Então o que a gente tinha que fazer? Esperar um pouquinho, para você diferenciar pela folha. Paciência. Essa espera não é sinal de indiferença, mas, como eu disse, é a expressão de um amor que acredita na possibilidade da transformação. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que a nossa conversão exige tempo, paciência, deixar que a graça dele vai atuando em nós. Os servos com excesso de zelo somos nós, muitas vezes rígidos, intolerantes com os outros, incapazes de olhar o coração das pessoas com a paciência de Deus. Portanto, a paciência de Deus nos desafia. Deus, sem estressar, acompanha e espera até que a plantação esteja madura para a hora da colheita e fazer a separação do joio e do trigo. No tempo do crescimento, do amadurecimento, os justos e os pecadores convivam, os bons e os maus, mas a sorte no final será diferente. Porque na lógica de Deus, o trigo e o joio podem crescer juntos, mas a questão está no final. Que espera-se dos bons e dos maus. Os símbolos utilizados aqui, o joio será queimado e jogado no fogo, na fornalha onde vai haver choro e ranger de dentes. Isso não é uma descrição do inferno, mas é um convite para a gente se converter. Portanto, Jesus nos convida a sermos tolerantes uns com os outros, como nós somos tolerantes com nós mesmos. Às vezes nós estamos errados e a gente vai sendo tolerante, aceitando, mas não somos com os outros. Nós convivemos, nós que julgamos as pessoas que se julgam boas, nós convivemos também com o mal, porque os pecadores são os nossos irmãos também. No final do Evangelho, Jesus nos propõe mais duas parábolas. Então a gente tem que aceitar que o mal cresça assim? E se o joio sufocar o trigo? Não, não vai não. Jesus nos conta duas parábolas para mostrar isso. É preciso ter paciência. Para explicar isso, Jesus conta essas duas parábolas. Menor e maior. A menor de todas as sementes cresce e se torna a maior de todas as plantas. A menor se torna maior. A pequena quantidade de fermento contrapõe com a grande quantidade de farinha. E a pequena quantidade de fermento transforma a massa. Uma quantidade pequena, uma quantidade grande. Ou seja, às vezes o bem pode ser pequenino, mas ele tem uma força maior. Ele supera o mal pela graça de Deus. É a força da graça de Deus. É a semente pequenina que se torna árvore grande. É um pouquinho de fermento que transforma a massa. Portanto, a palavra de Deus nos dá dois convites hoje. Não perder a confiança e a esperança. A semente pode ser pequena. O fermento pode ser uma pequena quantidade. Mas com Deus, o resultado é grandioso.
o outro, moderar a dureza do nosso coração, moderar a nossa intolerância em contemplar as falhas dos outros, diante do erro dos outros, sejamos mais compreensivos, mais pacientes, porque o amor, a misericórdia pode transformar. Não é o ódio que transforma as pessoas, mas o amor. Porque Deus age assim conosco. É preciso aprender a esperar, sem tomar decisões precipitadas. Às vezes, diante da nossa intolerância, a gente fala o que não deve, comenta o que não deve. Paciência. Cultivar paciência e confiança é permitir que o trigo amadureça e se transforme. Portanto, que nós saibamos esperar sem desanimar, confiar sem perder a esperança, semear o bem sem cansar. Assim, mesmo no mundo onde ainda o joio teima em crescer, nós seremos sinais vivos do amor e da graça de Deus. Tenho a certeza, o maligno continua agindo, ele está aí semeando o joio, mas Deus tem força para transformar esse joio em trigo. O joio existe dentro de cada um de nós. Permita que a graça de Deus transforme o seu joio em trigo. E que nós sejamos capazes de entender isso. Entender o agir de Deus na nossa vida, para agirmos assim também uns com os outros. Professemos a nossa fé.